Para ser fiel, é preciso preservar. Sejam bem-vindos, anjos de Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o nosso encontro terá o tema: Foi crucificado, morto e sepultado. No encontro de hoje, queremos refletir sobre o tema sobre a decepção de ser traído por alguém, principalmente se este for do nosso convívio. Meditar ainda que a cruz não é um sinal de escândalo, mas um instrumento de salvação. Cristo morreu para nos salvar, a todos nós. Por amor, Jesus assume o pecado dos homens e nos santifica. Senhor Jesus, que neste encontro de hoje, tuas palavras nos fortaleçam, para que não tropeçarmos diante das dificuldades e das falsas propostas que o mundo nos apresenta. Que tuas palavras nos ajudem a vencer a tentação de sermos coniventes com a injustiça. Então, meus queridos anjos, vamos pegar as nossas Bíblias e abrir lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, nos versículos de 42 a 47. Vamos lá? Ao entardecer, era o dia da preparação, e isto é a véspera de sábado. Chegou José de Arimateia. Ele era um membro importante do Sinédrio e também esperava o reino de Deus. José encheu-se de coragem e foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado que Jesus já tivesse morrido. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus estava morto. Depois foi informado pelo oficial. Pilatos mandou entregar o cadáver a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, colocou Jesus num túmulo que tinha sido escavado na rocha e rolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena, Maria, mãe de José, ficaram olhando onde Jesus tinha sido colocado. Ao entardecer, como era dia de preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia. Ele era membro importante do Sinédrio e também esperava o reino de Deus. José encheu-se de coragem e foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado que Jesus já estivesse morrido. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus já estava morto. Depois de ser informado pelo oficial, Pilatos mandou entregar o cadáver a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz, o enrolou no lençol e, em seguida, colocou Jesus num túmulo que tinha sido escavado na rocha. Rolou uma pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, ficaram olhando onde Jesus tinha sido colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho de hoje, contemplamos a crucificação de Jesus e o seu sepultamento. Jesus morre na cruz. Isto foi um ato de amor de Deus para que a humanidade fosse salva. Porém, a morte não é o fim. Como sabemos, Jesus ressuscita, né? E através de sua morte, ele nos livra do pecado. Ele
faz uma nova aliança com Deus, né, entre Deus e os homens através de seu sangue derramado na cruz. Vamos ver agora a historinha de hoje, né, dos nossos amiguinhos. O que será que eles aprontaram hoje? Jesus morre na cruz. O padre Pedro, que havia batido a cabeça depois do susto do relâmpago lá na igreja, acordou com dor de cabeça. Olhou para os lados e não viu as crianças. Ainda relampejava. De repente, ele viu uma grande Bíblia, a mesma que ele havia visto anos atrás. Ah, não! A história não pode estar se repetindo. Essas crianças não podem ter entrado nessa Bíblia. E com muita dor de cabeça, ele se levantou e foi até a Bíblia. Com a mão na testa, ele ficou em dúvida. Não sabia se ia atrás das crianças ou se ia dizer aos pais delas, Amanda e Fernando, o que tinha acontecido. Por fim, decidiu entrar na Bíblia. Ele estava vestido de calça social preta e camisa também preta, de Kleckmann. Aquelas camisas de padre. Para que do outro lado não fosse visto como alguém de outro mundo, pois na época de Jesus só vestiam túnica, ele pegou uma túnica marrom que estava pendurada por ali e vestiu. Dessa vez, a figura que aparecia era de uma estrada e ao fundo uma cidade. O padre seguiu a estrada. Logo a Bíblia desapareceu, como na outra vez. Conforme ia se aproximando, ele lembrou-se daquela cidade. Era Jerusalém. Essa cidade é tão grande. Meu Deus, como vou encontrar as crianças? E por coincidência, assim que ele olhou para o lado direito, ao longe viu Isabel, Otávio e Leandro, sentados debaixo de uma árvore, bem próximos à entrada da cidade. Ele correu até eles e as abraçou. As crianças contaram o que tinha acontecido até chegarem ali, e o padre disse que também, na companhia de seus pais, quando era criança, também tinham estado ali. O senhor atravessou a grande Bíblia 2 vezes, padre? Indagou Isabel. Pois é, foi. É inacreditável como tudo isso esteja acontecendo de novo. E vocês se encontraram com Jesus? Não, padre. A gente só viu ele sendo julgado. O João não deixou a gente ver ele sendo castigado. E nem carregando a cruz até o lugar onde ele vai ser crucificado, respondeu Leandro. Quando estivermos aqui, também não nos deixaram ver Jesus ser pregado na cruz, mas a gente viu de longe. E sua mãe, Isabel, até lembrou de uma canção que a gente canta até hoje na procissão. Qual, padre? E ele cantou: Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Depois, olhando para o alto da cidade de Jerusalém, eles viram Jesus sendo erguido, pregado na cruz. As crianças tristes abraçaram o padre. Por volta das 3 horas da tarde, o céu escureceu. Ventou muito. As crianças ficaram com medo. Não tenham medo. É a graça de Deus vindo sobre a terra. Vocês vão presenciar o amor de Deus por cada uma de suas criaturas, vencendo o pecado. Jesus deu um forte grito de dor e entregou sua vida nas mãos de seu Pai. Neste instante trovejou e a terra tremeu. O padre Pedro ficou emocionado,
por poder participar deste momento pela segunda vez. Depois chamou as crianças para que o seguissem. Para onde a gente vai, padre? Não sei, Otávio. Mas Deus sabe aonde é que Ele quer nos levar. Vamos? E eles entraram na cidade de Jerusalém, sem saber o que ia acontecer. Nossa, olha só, que legal, né? Os nossos amiguinhos encontraram o padre, né, que foi lá procurar por eles. E agora juntos eles vão continuar essa viagem, né, no tempo de Jesus. Eles viram ali o momento da crucificação e morte de Jesus, viram o momento que ele foi sepultado. E agora eles vão continuar, né, na caminhada e descobrir mais coisas sobre Jesus, que é o que nós fazemos hoje, né? A cada encontro de catequese vamos descobrindo mais coisas. A cada passo da nossa caminhada vamos descobrindo mais. Jesus vive em comunhão com o Pai. É na hora da oração que ele encontra força para suportar todas as suas provações. Deste modo, desde o deserto até mesmo a sua crucificação. Jesus, sabendo que fora escolhido pelo Pai para cumprir a missão, permanece firme mesmo diante da dor e da decepção da traição. Nos encontros anteriores, lá atrás, quando a gente viu que Judas Iscariotes traz Jesus, né, por uma determinada quantia de dinheiro, essa foi uma traição muito dolorosa, porque veio de um amigo, né, de alguém que estava ali com ele. E a gente? Como que a gente se portaria diante de uma traição? Sendo ela de alguém desconhecido, ou pior, de alguém que está ali com a gente no nosso convívio. Se pensarmos humanamente, sermos traídos por alguém que não conhecemos, talvez até suportaríamos, ou até seria indiferente, mas ser traído por alguém que amamos, dificilmente suportaríamos. Mas o que podemos perceber é que Jesus vence pela força do Pai e nos dá o ensinamento de sermos capazes de suportar tal situação, como no ensinamento do novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Foi por amor à humanidade que Cristo se entregou na cruz livremente, como sacrifício expiatório, ou seja, reparou as nossas culpas, como a obediência plena do seu amor até a morte, reconciliou com o Pai toda a humanidade. Jesus é o cumprimento do amor maior, é o presente do Pai para todos, Nele, nós renovamos nossas forças, nossas esperanças e nossa capacidade de suportarmos as adversidades da vida. Ele nos chama a tomarmos a nossa cruz também e segui-lo. E então, quais serão as nossas cruzes, né? O que acontece aí na vida da gente que a gente precisa suportar, precisa carregar e mesmo com todas essas dificuldades, continuar seguindo a Jesus. Quais são as nossas cruzes? Marquem aí no caderninho de vocês. Sem a força e a graça de Deus, não somos capazes de suportar as nossas cruzes, não somos capazes de suportar nenhum desprezo, quanto mais suportarmos a dor da traição. Para sermos fiéis, precisamos lutar. Precisamos ser perseverante, custe o que custar, e lembrarmos que sempre podemos contar com a força que vem de Deus. Diante disso, aqui
aquilo que era causa de escândalo e vergonha, ser crucificado torna-se instrumento de salvação a toda a humanidade. O ato do alto da cruz, Jesus derrama o seu sangue e com isso redime toda a humanidade, dando oportunidade para que todos se salvem. Então a cruz, no momento da crucificação de Jesus, deixa de ser algo escandaloso, né? E torna-se objeto da salvação que vem de Deus, que vem nos libertar do pecado, né? De toda essa dor, de todo o conflito que temos, e nos coloca de volta no caminho de Deus. Será que somos capazes de suportar alguma traição? Se pensarmos com a nossa razão, poderemos dizer imediatamente que não, mas por isso mesmo somos convidados a olharmos para o nosso interior e refletirmos que a graça do perdão é dom de Deus e que muitas vezes somos convidados a pagar um preço alto, como Jesus fez ao ser crucificado. Em nome deste perdão, que vem de Deus e não das nossas capacidades, que ao olharmos a cruz e o sofrimento e a morte de Jesus, saibamos reconhecer que Ele fez por amor a cada um de nós. Jesus fez tudo aquilo por amor e por obediência ao Pai e por querer nos unir de novo ao Pai. Vamos aí junto com seus pais refletir esse encontro e responder às atividades que serão enviadas. Agora, vamos finalizar o nosso encontro de hoje. Deus Pai de bondade, pela dolorosa paixão de Jesus, seu Filho, no alto da cruz, santificastes a todos nós. Dai-nos a graça de sermos fortalecidos em nossa caminhada, sendo fiéis e perseverantes por Cristo nosso Senhor. Amém. Estivemos aqui reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo morreu por amor a ti. Vá em paz, que Ele sempre te acompanhe. Amém.